Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Fé e Vida Cristã. Como vocês viram no título do vídeo, hoje queremos responder ou tratar de uma questão em que alguns perguntam ou têm alguma dúvida ou não compreendem muito bem por que Jesus Cristo teve que morrer. Deus não poderia simplesmente perdoar nossos pecados? Eu te perdoo e a gente seria perdoado? Bem, fica essa pergunta. Deus poderia simplesmente, em vez de Jesus ter que morrer, passar por todo esse processo de tortura, descer até a morte da cruz e todo esse sofrimento, por que Deus simplesmente não chegou e disse eu te perdoo e as pessoas se arrependeram e tudo deu certo? Bem, é sobre isso que queremos tratar neste vídeo. Em primeiro lugar, eu quero trazer uma resposta um pouco mais genérica e depois trazer uma resposta bem mais teológica, e bíblica. Eu já falei em outras oportunidades aqui que o nosso canal tem viés apologético. E futuramente eu quero também fazer um vídeo sobre de que forma nós vamos estar abordando a apologética. Ou pelo menos, na maioria das vezes, qual a abordagem que nós vamos tomar, qual a abordagem apologética nós vamos estar utilizando aqui. E já para que vocês tenham uma ideia de qual é essa abordagem, futuramente mais uma vez vamos fazer um vídeo tratando só sobre isso. Nós queremos tratar a apologética mais de um ponto explicativo. Então vamos trazer esclarecimento a algumas questões, algumas doutrinas, algumas dificuldades da Bíblia Sagrada. Certo? Tá passando uma moto aqui, mas já que vai embora. Tá dando de ouvir tudo aí, né? Então, gente, em primeiro lugar, uma resposta bem mais genérica seria responder que sim. Deus poderia, Ele poderia simplesmente dizer eu te perdoo, talvez Jesus não poderia morrer, talvez não seria preciso isso. É uma resposta bem genérica. Mas a questão é que talvez até poderia, mas Deus, na sua onisciência, Ele sabe que não deveria. E um dos motivos que nós temos para isso é que, enquanto havendo toda essa história por trás, Jesus morreu, desceu na cruz, todo o sofrimento, tem gente que duvida. Imagine se não tivesse nada disso. Então nós entendemos que Deus, na sua soberania, Ele sabe como faz as coisas. E além do mais, caso Deus não fizesse ou não existisse todo esse processo, parte da essência de Deus, parte do trabalhar de Deus estaria oculto aos nossos olhos. Ou seja, a morte, a crucificação de Jesus Cristo foi ao mesmo tempo uma revelação de quem Deus é, do caráter de Deus e dos atributos de Deus. Tá certo? Agora, indo para uma resposta bem mais bíblica e teológica, a questão é: nós entendemos que Deus criou o ser humano, porém o ser humano tem uma certa liberdade de escolha. E uma coisa que algumas pessoas questionam e não entendem, e futuramente vamos fazer um vídeo sobre isso, é que o livre-arbítrio ele inclui a possibilidade de erros. Então, se eu sou livre, se eu posso fazer escolhas, essas escolhas incluem uma escolha errada. Então, o livre-arbítrio inclui a possibilidade de erro. Então, Deus faz o homem e dota ele com uma certa capacidade de escolha, e foi justamente utilizando dessa capacidade de escolha que o homem transgrediu contra os mandamentos e contra a lei de Deus. Então, nós entendemos, bíblica e teologicamente, que Deus ele é um justo juiz. Deus ele é juiz, tá certo? Então, Deus, na condição de um justo juiz, ele não pode aceitar a impunidade. E uma vez que as leis de Deus são quebradas, tem que haver um pagamento para isso. Para cada ação existe uma reação. Uma vez que foi quebrado o mandamento de Deus, existe uma reação para isso. E a Bíblia vai dizer em Romanos 3,23 que o salário do pecado é a morte. Então, se o homem pecou, errou, o justo juiz que é Deus, no caso, na lei de Deus, o pagamento para esse erro seria a morte. Então nós deveríamos morrer, porque a lei exigia que nós morrêssemos, porque Deus é um justo juiz. Então, se Deus não cumprir essa lei, ele não estaria sendo justo.
porque ele estaria havendo uma espécie de impunidade. Na condição de alguém perfeito, justo, Deus não aceitaria ou não aceita a impunidade. O que nós fazemos, nós vamos pagar. Então, gente, eu estou trazendo uma compreensão bíblica e teológica de o porquê Jesus Cristo teve que morrer. Tá certo? Mas então, vamos continuar aqui. Existe uma história, aí eu estou tirando isso do livro Márcio Carpinteiro, do Josh McDowell, na página 173, onde ele fala de uma jovem que foi atuada por excesso de velocidade no trânsito e era levada perante o juiz. E no final do processo, que o juiz bate o martelo dizendo que ela foi condenada e ela foi culpada porque houve provas, o policial a levou até perante o juiz, e foi aplicado para ela uma multa em dinheiro ou alguns dias de reclusão. Então, quando o juiz bateu o martelo condenando a jovem, algo surpreendente aconteceu. Ele desce da tribuna, tira as vestes de magistratura, pega a quantia de dinheiro, né, e paga a multa que aquela jovem deveria pagar. Tá certo? Então, foi mais ou menos isso que Jesus Cristo fez na sua encarnação. Por quê? Voltando aqui à questão, Deus, ele é um Deus justo, santo. O pecado nosso nos levaria à morte. Então tem que haver um pagamento para isso. Tá certo? E detalhe, o pagamento para isso não poderia ser um outro ser humano. Por quê? Porque todos os seres humanos caíram, todos pecaram, Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus. Esse pagamento também ele teria que ser perfeito, porque o juiz, que é Deus, ele é perfeito. Então ele não aceitaria um sacrifício imperfeito. Então, por esse motivo, Jesus Cristo encarnou. Ele desce do céu e acontece que teologicamente é chamado de encarnação. Então, na encarnação de Jesus Cristo, nós temos um homem, porque Jesus Cristo é homem, e nós temos alguém perfeito, porque ele também era Deus. Logo, em Jesus Cristo, a justiça de Deus toda foi satisfeita. Em Cristo, Deus tem, ou nós temos, um pagamento e um sacrifício em nosso lugar perfeito e ao mesmo tempo feito por um homem. Porque se o homem caiu, então o homem deve pagar. Tá certo? E na encarnação de Jesus Cristo, mais uma vez, ele era Deus e era homem. Então, tanto o homem pagou, como foi um pagamento perfeito. Porque Deus somente é perfeito e Jesus Cristo também era Deus. Tá certo? Então, a história desse juízo a qual me referi nos ajuda muito a entender isso. Então, por que Jesus Cristo teve que morrer no nosso lugar? Porque Deus é justo. O ser humano caiu, transgrediu as leis de Deus, e se Deus não punisse o ser humano, ele não estaria sendo justo, porque toda justiça exige, a punição para uma infração cometida. E a justiça de Deus foi quebrada, os mandamentos de Deus foram quebrados, melhor dizendo, e a quebra desses mandamentos gerou um custo. E somente alguém perfeito poderia satisfazer a justiça de Deus, porque ele é perfeito. E o homem também teria que fazer isso, porque foi o homem quem pecou e quem caiu. Então, gente, por esse motivo, Jesus Cristo teve que morrer para nos perdoar os nossos pecados. Isso, teologicamente, é chamado de expiação. Isso é uma expiação. É quando alguém vem e substitui outro no pagamento, ou falando no caso específico teológico, no caso quando Cristo nos substitui, pagando por nós com a morte, na cruz do Calvário, aquilo que era para nós a própria morte. Tá certo? E isso é tão verdade que a Bíblia vai dizer que Cristo ele se tornou maldito por nós. Os judeus olhavam para Cristo e viam ele como maldito, porque a lei dizia que a morte na cruz era maldição, que eu morresse na cruz era maldito. Então, Cristo assumiu tudo isso em nosso lugar. Porque tem outro detalhe. Todas as vezes que algo acontece, alguém paga por isso. Todas as vezes que algo acontece, alguém tem que pagar por isso. Mais uma vez, cada ação tem uma reação. Então, por exemplo, se um filho seu, por exemplo, quebra um vaso em casa, alguma coisa que se quebrou,
e você simplesmente diz, olha, eu te perdoo, tudo bem, você perdoou, mas o prejuízo ficou. Alguém teve que pagar, tá certo? Nesse caso, normalmente, numa questão de filhos, os pais pagam por algo quebrado, né? Então, só que, mais uma vez, no que se refere à nossa salvação, à vida espiritual, não é qualquer um que poderia pagar isso, porque Deus ele é justo, a justiça de Deus é plena. Então, o sacrifício também teria que ser puro, assim como Deus é puro. O sacrifício teria que ser perfeito, assim como Deus é perfeito. E o único que pôde oferecer esse sacrifício foi Jesus Cristo de Nazaré, porque na sua encarnação ele era Deus e era homem. Tá certo, pessoal? Eu espero que tenha ajudado. Há alguma dúvida ou se algo não ficou tão claro, vocês podem comentar aqui embaixo e até o próximo vídeo, ok? Não esquecendo, curta o nosso vídeo, se você gostar, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e pode sugerir também novos assuntos para serem colocados aqui no canal, tá certo? Então, até mais.